Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, noite abençoada para todos nós, que Deus venha falar conosco uma vez mais, por intermédio da sua palavra, por meio da sua graça, da sua revelação aos nossos corações. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, sobre os projetos que diariamente eu anuncio, de aconselhamento, mentoria, restauração de vida e relacionamentos e grupo de estudo bíblico. Eu tenho feito esses projetos, eu tenho disponibilizado também para mais informações no Telegram, vai estar aqui embaixo na descrição, onde você vai entrar em contato comigo e eu te passo mais detalhes sobre cada um dos 3 projetos. Nossa meditação vai estar lá no Salmos 22, no versículo de número 24, diz assim: Pois não desprezou, e nem abominou a dor do aflito, e nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu, quando ele gritou por socorro. Quantas dificuldades nós passamos, né? Todo dia, praticamente. Essa é uma realidade. E o Salmos aqui, ele diz o seguinte: o sofrimento e a vitória do Messias, o mestre de canto segundo a melodia, corça da manhã. Salmos de Davi, né? Mais um Salmo de Davi. Davi ele passou por muita dificuldade, passou por muitas perseguições, muitas provações. Eu sempre brinco dizendo que Davi ele enfrentou todos os biomas da fé. Caverna, teve caverna. Vale, teve vale. Deserto, teve deserto. Tudo que é luta. Gigante, teve gigante. Traição, também teve traição, teve tudo. Tudo que é sufoco, Davi passou. E venceu. Venceu. Não foi fácil, mas ele venceu. E isso não tirou dele a expressão de gratidão e de louvor que havia em seus lábios. Davi é um dos grandes salmistas. Um homem que, em alguns momentos, talvez não tivesse motivos para se alegrar, para pegar um instrumento e tocar alguma canção ao Senhor, devido ao sofrimento, devido à dor, devido a tudo aquilo que ele estava vivendo. Mas ele não agiu dessa forma. Ele perseverou, ele confiou e, sobretudo, ele se animou. Eu gosto daquela parte ali quando ele passa por uma dor muito grande, que é de perder um filho, o seu neném com Betseba, o primeiro filho deles, né, o segundo foi Salomão. A criança fica enferma e ele ora, ele se veste com um pano de saco, lança cinzas sobre si, não come comida, não se banha. Depois que a criança morre, ele já não tinha mais o que fazer. A palavra fala que ele tomou seu banho, trocou suas vestes, fez a sua barba, ali parou, que podia parar, sentou-se à mesa e comeu, como se nada tivesse acontecido. E aquilo foi uma surpresa para muitos. Mas ele sabia se recompor diante de Deus. Davi sabia cair e se levantar. Olha, eu quero que você entenda isso. Eu não estou dando aqui legalidade, eu não estou dando aqui justificativa para o pecado, né, licença para pecar, nada disso. Mas Davi, ele sabia da condição dele de pecador, quando ele cometia alguma falta muito grave, algum erro muito grave, ele não permitia que aquilo fosse motivo de o adversário lançar sobre ele uma acusação que o impedisse de entrar novamente na presença de Deus. Às vezes nós falhamos com o Senhor e o adversário das nossas almas, que é o acusador, que é aquele que vem sim para meter o dedo na nossa cara e dizer: você fez isso, você é pecador, você não é merecedor, você sai desse lugar, abandona esse serviço, abandona essa função, né, para de falar do nome dele. Ele vem para nos acusar e para nos envergonhar, e assim nos retirar daquilo que é a presença de Deus. Quando Adão e Eva eles se veem nus, eles se escondem. E é isso que o inimigo ele quer, que nós venhamos a se esconder de Deus, nos esconder de Deus, por conta dos nossos pecados. E se esconder de Deus é não orar, não buscar, não abrir a palavra, não clamar. Davi, ele reconhecia os seus pecados. Ele não se escondia do Senhor, pelo contrário, ele sabia que essa era a hora em que ele mais deveria orar e buscar ao Senhor. Que as pessoas confundem, nós confundimos. Não, eu estou bem espiritualmente, eu estou em santidade, está tudo tranquilo, eu vou orar muito, estou orando muito, estou buscando muito, vou... E aí quando acontece alguma coisa errada, quando nós erramos, quando as coisas saem do trilho, quando falhamos, e nós falhamos muito, todos nós, isso é uma verdade, um fato, né? Nós deixamos de orar. Nesse momento que deveríamos orar como nunca, nesse momento que deveríamos recorrer ao Senhor, e aqui eu quero abrir um parêntese, é orar às vezes sem vontade, é orar sem fé, é orar sem comunhão, é orar sem um mínimo de disposição. Mas recorrer a Deus, nesse momento, é algo que transforma completamente o cenário, a nossa situação.
Davi, no Salmo 51, ele fala: Senhor, eu pequei contra ti. Eu me derramo todas as noites no meu leito, em lágrimas, por conta das minhas atitudes, dos meus feitos, daquilo que eu fiz, de ter te envergonhado. Então essa confissão nos reconduz à presença de Deus, nos reconduz à comunhão com o Senhor. Então, não permita que o adversário ele crie esse bloqueio. E ele vai tentar criar esse bloqueio. E ele vai tentar criar meios e formas de obstruir o acesso. Davi sabia. E os homens de Davi, também os valentes de Davi, eles sabiam que em inúmeros momentos o acesso à bênção estaria obstruído. Vê quando Davi ali sente sede, desejo de beber a água do tanque da cidade dele, só que tinha um problema. A guarnição dos filisteus estava acampada ali, os inimigos tinham tomado a cidade de Davi, o tanque de Belém, e ele, sedento, com vontade, desejo de beber aquela água, e aí os homens dele escutam aquele desejo de Davi, quando dão ouvidos à palavra de Davi, a palavra fala que eles romperam o arraial dos filisteus que estava bloqueando o acesso até as águas de Betel. E eles trouxeram daquela água para Davi. Então o inimigo às vezes ele bloqueia, ele quer bloquear o nosso acesso à presença de Deus, à comunhão. Ele não quer que acessemos a vontade de Deus para nós, que é o melhor que Deus, que o que Deus tem para nós é o melhor, e o inimigo não quer que acessemos. Então ele vai fazer de tudo para te impedir, para te minar. A gente tem que parar de tentar ser crente, viver o evangelho da pirotecnia. O evangelho, o que é pirotecnia? Né? Fogos artificiais, aqueles fogos, né? Aquela coisa toda, grandes coisas. Não, porque olha, o mar vai abrir, o fogo vai descer do céu. Nem sempre o mar vai abrir, nem sempre o fogo vai descer do céu, nem sempre vai vir um anjo com uma espada de fogo, com as asas e tudo. Não, quase nunca acontece isso, tá? As coisas de Deus são muito simples. Muito simples. Essas coisas todas aí, que às vezes a gente pega como exemplo, né, e quer viver aquilo, e só aceita aquilo, não é bem assim. Às vezes na simplicidade Deus vai te entregar uma palavra, Deus vai te entregar um direcionamento, uma revelação. Uma vez eu estava na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e eu estava voltando no ônibus de uma empresa aqui de Nova Iguaçu, a Evanil. Perdão, irmãos. E aí eu voltando no ônibus dessa empresa, vim de uma entrevista de emprego horrível, algumas entrevistas, foram 4 entrevistas de dinheiro jogado no lixo. Eu moro na Baixada Fluminense e o centro do Rio fica uns 40, 50 minutos de ônibus. E aí eu orando, chorando, ali triste, sabe, que nada estava dando certo. É aquele meu versículo preferido no momento de luta. Todas as coisas cooperam para que nada coopere com nada. Sabe, quando dá tudo errado, a gente fala assim, misericórdia. E aí eu ali chorando, eu abri a palavra de Deus, abri umas 3 vezes. Não faça isso. Deus não falou a primeira, não abre a segunda, a terceira, a quinta, a 20ª, não. Não. Deus tem inúmeras formas. Naquele momento, talvez ele não queira nem falar através da palavra. Ele vai usar outra forma, outro meio. Eu abrindo ali, vinha genealogia, Joaquim gerou a nação gerou a... Nossa, eu falo, misericórdia, Senhor, Deus não quer falar comigo. E eu, logo agora que eu mais precisava, o que eu faço? Eu ali chorando, abaixei a cabeça, quando eu levantei a cabeça novamente, depois de orar, eu olhei pela janela, um baita de um congestionamento, né? Avenida Brasil aqui é normal. E quando eu olho pela janela, estava um letreiro de uma empresa, uma transportadora, se eu não me engano, enorme. Ficou muitos anos ali na Avenida Brasil esse letreiro, quem é aqui do Rio sabe o que eu estou falando. E o versículo imenso escrito assim, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Eu comecei a chorar dentro do ônibus assim, de uma maneira... Tinha até uma senhora do meu lado, ela perguntou para mim, tá tudo bem, meu filho? Eu falei, tá, agora tá tudo bem. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Então o texto aqui ele fala disso, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que Ele zela por nós. Ele não desprezou e nem abominou a dor do aflito. Deus não despreza o teu sofrimento. Deus não abomina o teu sofrimento. Nem ocultou dele o rosto. As pessoas ocultam o rosto de nós, né? Amigos vão embora, parentes se afastam, conhecidos.
pessoas da igreja, todo mundo vai embora. Tem gente que oculta o rosto, some, literalmente some. Não é porque não gosta de você, não, é porque está esperando começar a dar certo para se aproximar de novo. Agora, o Senhor, ele não ocultou o rosto, mas o ouviu. Está falando de quem? Do aflito, né? Mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Deus está te ouvindo, minha irmã, meu irmão. Deus sabe pelo que você tem passado. Deleita-te nele. Descansa na presença dele. Recorra a ele. Tá bom? Deus te abençoe nessa noite de quarta-feira. A paz do Senhor Jesus.